Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Meira, eu sou professor de Psicologia da Federal de Pernambuco e sócio empreendedor da Joy Street, que é uma startup de learning games, jogos de aprendizagem, ou jogos digitais para aprendizagem no Porto Digital. E aí o pessoal achou por bem me convidar para conversar com vocês. Bom, em respeito ao formato da Campus Party, que é Open Space, vocês sabem disso, e principalmente em respeito ao fato de que qualquer jogo de aprendizagem é principalmente um jogo de linguagem, a gente não vai fazer o debate
mais feedback, mais friends e mais fun, principalmente, dentro das mecânicas clássicas e torná-lo mais um jogo capaz de criar cenários de aprendizagem, que possivelmente você soube encontrá-los, tanto é que hoje você fala inglês, você faz todas essas coisas, certo? Eu vou chegar lá. Uma coisa interessante sobre jogos é que jogo é feito para aprendizado, de qualquer forma, você aprende alguma coisa com jogos. E eu estava jogando no Play 3, chamado Valiant Hearts, que é um jogo sobre a Primeira Guerra. E não é um jogo tipo Call of Duty, que você sai atirando todo mundo, matando um monte de gente. É um jogo tipo quebra-cabeça, e a princípio, para mim, parece um jogo chato. É um quebra-cabeça, você tem que resolver problemas e tal. Mas o conteúdo histórico do jogo me impressionou. Sabe, tem detalhes do jogo, tem detalhes sobre a guerra, tem detalhes sobre a criação de armas naquela época, sabe, tem muita coisa histórica e você fica entendendo o que realmente aconteceu na Primeira Guerra. E você só sabe de algumas coisas, né, que morreu Francisco Ferdinando e aquela coisa toda que houve a guerra lá, mas ele conta mesmo detalhes, pontos essenciais, batalhas que aconteceram, de uma forma que não é como um jogo de guerra. Ele mostra o contrário, ele mostra que é um drama. Isso. É um drama aquilo ali, pessoas morreram na guerra. É uma narrativa que captura o jogador num percurso de aprendizagem que a gente chama de periférico. Tá? O propósito do jogo não é ensinar, mas criar um diálogo com fatos históricos através de engajamento numa narrativa, num drama. Isso é bacana. Para isso a gente precisa, eu vou pegar essa ponta, a gente precisa de uma metodologia para fazer esse negócio, tá certo? Uma metodologia que é a oferta do educador nesse empreendimento transformador que pode envolver engenheiros, designers e educadores, tá certo? Esse aqui é um exemplo desse negócio. É uma metodologia bastante ampla, criada pelo Mitchell Resley, que vocês conhecem. Esse cara criou a linguagem que permite o Lobo Mindstorm acontecer, por exemplo. Então, do Media Lab. E ele tem um paper muito interessante que vale a pena dar uma lida, que é esse que está referido aqui embaixo nessas letrinhas bem pequenininhas, mas que se chama Tudo o que eu realmente precisava saber sobre pensamento criativo. Eu aprendi estudando sobre como as crianças se comportam no jardim da infância. Esse artigo é muito bacana e ele mostra exatamente isso. Como que toda a educação, do ensino básico ao ensino superior, ele deveria olhar mais em como os processos de aprendizagem, como os processos pedagógicos são estruturados no jardim da infância. Essa é a observação dele sobre o jardim da infância. No jardim da infância, e que deveria perpassar toda a escola, as pessoas são colocadas para imaginar mundos originais, autênticos, legítimos, dentro de uma perspectiva de inovação. Você pode criar um sol roxo que é ok. A não ser se tiver uma psicóloga por perto para dizer que você tem algum trauma, não sei o que, não sei o que. Isso não deveria ser um problema, tá certo? Você pode criar um céu da cor que você quiser e as crianças fazem isso. Você imagina novas possibilidades de redescrição do mundo. Imaginação. Aí você cria coisas, você dá materialidade a esses negócios através de desenhos, de massinha, de modelado, seja lá o que for, de robôs, de Arduino, de seja lá o que for, tá? Para brincar, para explorar, play no sentido de explorar e brincar com essas coisas que são criadas, seja de palitinhos, de picolé ou de peças de Lego Robotics. Você compartilha esses negócios para a formação de uma rede social, coisa que a escola é muito ruim de fazer também, e finalmente você reflete sobre esse processo criativo dentro de um parâmetro de argumentação, por exemplo, e coisas do gênero. E você circula esse processo todinho de novo ad infinito. Imaginar, criar,
brincar, ou explorar, compartilhar e refletir, são coisas que infelizmente a gente vai ter que ainda trabalhar muito para que a escola faça de uma forma mais ou menos competente. E aí eu queria explorar com vocês esse quadrinho ali que eu isolei, que é o do Play, que é o que a gente tem trabalhado insistentemente dentro da escola, através de gamificação dos processos da aprendizagem. Tá certo? Gamificação, já desgastado, o termo pelo menos, a ideia é que você pode importar ou transpor ou traduzir mecânicas do mundo dos games para ambientes que não são games. Todo mundo sabe disso. O problema é que, em geral, a gente tem feito gamificação ruim. A gente tem feito educação ruim, pedagogia ruim, e quando vai gamificar, também tem falhado redondamente, ou rotundamente. A gente tem tratado a gamificação como points, badges e leaderboards. E se preocupado muito pouco com todas essas outras coisas que, em geral, ficam fora do processo de gamificação da aprendizagem. Ocorre que contar pontos, atribuir conquistas e colocar no ranking, a escola já faz secularmente, certo? A escola já faz isso, ela dá nota, ela diz que você é o melhor aluno ou o pior e coloca você no ranking para sofrer bullying ou não. Certo? A escola já faz isso secularmente, a escola já tem a gamificação mais burra possível, desde sempre. Mas e que tal se a gente construir cenários de aprendizagem outros, onde a gente valorize, por exemplo, a ideia de missões? Alguém quer falar aqui? Você quer falar? Eu pergunto o seguinte, na verdade, o parte pedagogo, ele vai só na parte de educação infantil e infantil-juvenil, ou também pode participar na área de serious game, por exemplo. E qual é a dificuldade? Porque não tem jogos educacionais que imitem, vamos dizer assim, os jogos tradicionais. O jogo que o nosso amigo citou, também joguei, e ele é interessante porque traz essa recompensa, mas também ensina muito. Como os jogos também, os pais, por exemplo, que ensina história sem você notar. Você vai seguindo o herói ali e vai contando a história dele, você está aprendendo a história. Você nem sempre está aprendendo. Aprendizagem periférica. Aí o que está faltando é a questão do profissional mesmo, ou falta de interesse, ou é só uma questão de dizer, não, é bonitinho, vamos fazer. Na minha opinião, isso é uma área muito nova. Qual é a área muito nova sobre a qual eu estou falando aqui? Jogos para a educação, não educacionais, mas jogos para a educação, ou learning games, que são de verdade divertidos. Tem fun e tem feedback and friends, mas principalmente tem fun. Tá? Tem uma alta capacidade de engajamento e mobilização e cria cenários suficientemente imersivos para os jogadores de qualquer idade. Tá? Tem muito pouco disso e é uma área que eu quero convidar todos vocês para participar desse negócio. Tem algum outro pedagogo aqui? Além de mim? Uma? Legal. Designers. Alguns ali e outros ali, engenheiros. Legal, e tem gente que não é nenhuma dessas três coisas, né? Sim, né? E nem todo mundo levantou a mão mesmo, né? Eles não querem participar do negócio. Certamente a gente, os outros são os empreendedores, tá certo? Desenvolvedor. Programadores. Quando eu falei engenheiro, se inclua, por favor. Tá? Os outros são empreendedores, coders, todas essas pessoas. Bom, aqui, para estabelecer um diálogo entre essas pessoas, é um negócio complicado, tá certo? Eu acho que uma das
grandes conquistas que a gente fez na Joy Street, que é essa empresa que eu falei para vocês, nos últimos 5 anos, a empresa existe há quase 5 anos, foi estabelecer um glossário comum e uma forma de comunicação que pudesse avançar nos projetos que a gente tinha. Porque no começo, é óbvio que o pedagogo, para tudo dizia, porra, mas isso não tem o rigor suficiente, mas isso não tem a correção adequada para a escola. E obviamente o game designer dizia, porra, mas essa coisa que tu pensaste não tem graça nenhuma, tá bom? Então, estabelecer um campo comum de desenvolvimento de uma coisa que ganhe materialidade, assim, ó, bom, estou respondendo a tua pergunta, tá? A gente tem que, num certo sentido, colocar todas essas coisas aí, trabalhar com missões, por exemplo. A ideia de trabalhar com missões, aliás, a ideia de você apresentar para um aluno tarefas da escola reestruturadas no formato de missão, pira a cabeça do cara. Sério, eu não tenho que fazer tarefas, são missões. Os caras, não, são missões, são as tarefas, mas elas estão organizadas, estruturadas e apresentadas num formato de gamificação, que é o formato da missão. Isso dá outro mindset para o aluno. E isso é impressionante. Agora, obviamente, você tem que fazer mesmo. Não é só dizer, ah, não, é uma missão e na verdade é a tarefa. Não, é a tarefa transformada como uma missão. Tá? Isso tem um efeito interessante. A gente produziu até agora algumas coisas que tentam respeitar todas aquelas possibilidades de gamificação que vão muito além de points, badges e leaderboards. E que é a Olimpíada de Jogos Digitais, a educação hoje, o Plinks, que eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco, eu nunca mostrei numa Campus Party. A outra Campus Party eu mostrei hoje, vou mostrar o Plinks. O que uma coisa legal que a gente tem feito? Quando a gente pega os livros didáticos que os meninos têm na escola, os livros são centrados no professor. O livro não tem design centrado no usuário. Nem sequer no usuário professor, mas muito menos no usuário aluno. Livros são listas de coisas. O que a gente faz com plataformas digitais em geral e com as que a gente quer construir é atribuir maior horizontalidade entre os usuários para montar um sistema de troca de rede social que dá friends no final. Bom dia, Luciano. Assim, quando se fala muito em jogos de aprendizado, geralmente a ideia que vem à mente são jogos em que a gente tem aquele conteúdo de escola sempre fazendo e termina sendo uma coisa muito mecânica e às vezes nem sempre tem a questão da reflexão depois do jogo. Então, a seu ver, um jogo que não necessariamente aborde assuntos de matemática, história, mas que cause no jogador uma reflexão, uma questão, assim, um desenvolvimento de senso crítico. Você acha que isso também pode ser considerado um jogo de aprendizado e deve ser endossado? Sim, claro. Se você está envolvendo os alunos numa prática de argumentação, por exemplo, que é muito pouco valorizada na escola, os alunos não aprendem práticas argumentativas, até porque não lhes é dada a oportunidade de falar, tá certo? Se você vir, na verdade, se você vir a Campus Party, toda palestra deveria ser dialogada, porque o mecanismo da Campus Party, do ponto de vista pedagógico, é de uma arquitetura do Open Space. Open Space não quer dizer só tudo acontecendo sem paredes. Open Space quer dizer que é dialógico, tá certo? O dialógico, em geral, o meu sonho de consumo é fazer uma palestra como a menina que me precedeu aqui, que ela ficou jogando com os caras aqui, estavam competindo com ela e todo mundo torcendo aí, não sei o quê. Aí você tem uma qualidade de engajamento bem interessante. Interessantemente, entretanto, eu pelo menos não havia uma reflexão, que é um dos balõezinhos lá do Mitchell Resnick, não havia uma reflexão sobre o que estava acontecendo, né? Que seria importante e é o que você está mencionando aí. Um cenário de aprendizagem onde os alunos possam ser convidados a refletir de forma dialogada, que reflexão também não é uma coisa solitária. Reflexão tem que ser feita no sistema de friends, tá certo? Eu sei que eu estou falando um monte de coisa atrapalhada e uma por cima da outra, mas é assim mesmo.
Tem uma pessoa querendo falar. O microfone pode viajar lentamente até ele, também é outra possibilidade. É você ou ele? Ok, é você. Bom, eu há muito tempo eu sou entusiasta de um joguinho chamado Minecraft. E foi uma universidade, se eu não me engano, não sei se é uma informação... Fala mais próximo para eu ouvir. Tá. Não sei se é uma informação verdadeira ou falsa, enfim, que uma universidade, acho que na Suécia, que estava usando o Minecraft como um artefato para o estudo de engenharia. Eu acho interessante porque, assim, o Minecraft ele consegue deixar você ligado, não somente crianças, mas adultos também. Então, assim, foi uma sacada muito inteligente e que pode ser utilizado no meio educacional. Enfim, muita gente acha que é um jogo besta, mas, pra mim, é um jogo muito inteligente. Embora as pessoas não pensem. Besta. Pois é. Verdade. Tanto não é que o Google se interessou tanto pelo Minecraft que criou um mundo Minecraft baseado em física quântica. Já viu esse? Dá uma googada lá no Google Minecraft Física Quântica. Então é todo um mundo Minecraft, um pet lá que eles criaram, onde o comportamento dos elementos dentro do mundo Minecraft respeita certas regras da física quântica e não da física mais tradicional que o Minecraft comum, que já é arretado, respeita. Então, assim, tem interessado a pessoas na academia, como você mesmo citou, na engenharia, na arquitetura. E uma das atividades mais legais que eu tenho visto é uma audiência todinha de YouTube que coloca vídeos de pais e filhos brincando de Minecraft juntos para fazer certas conquistas lá dentro, criando uma audiência de gente que vê os vídeos do outro brincando. É uma rede social de voyeurs, de gente que fica olhando os outros jogarem em família. Isso é muito legal. Tá alto ali. Uma coisa, isso é interessante, isso me parece, o aprendizado lúdico me parece muito um plus no aprendizado tradicional. A nossa pedagogia é muito cheia de políticas, muito cheia de barramentos que a gente tem. Isso um dia vai ser aplicado no dia a dia, num colégio convencional, numa escola pública. Isso já é, cara. Sabia que a gente tem menos travamentos da legislação do que a gente pensa que tem? Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil não regula que você tem que ter séries e salas de aula. Não regula. Então, portanto, se você quiser fazer uma escola sem séries e sem salas de aula, isso é legal. É legal? É muito legal, inclusive. Certo? E uma dessas plataformas aí, que hoje já funciona nas escolas públicas, a outra, o Plinks, vai ser lançada agora no segundo semestre, experimentalmente para 30 mil pessoas e depois aberto com acesso livre para todas as crianças de ensino fundamental 1, né, que são os menorzinhos até o 5º ano do país. Então, assim, e com uma aceitação muito bacana dos professores. Mas por que esse negócio a gente acha que tem um futuro? É porque o usuário final, que são os alunos, estão começando a convencer os professores que essa é a forma deles permanecerem na escola. Não sei se você sabe disso, mas 50% dos meninos que se matriculam lá atrás, no ensino fundamental 1, não concluem o ensino médio na idade apropriada ou simplesmente abandonam os estudos. Metade. Então a matrícula é muito grande no começo, mas você vai perdendo isso, tá? E vai perdendo porque você não tem formas de engajamento e mobilização dessas audiências, que vão fazer outra coisa menos desinteressante do que permanecer no blá 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 da escola, que é muito usual e comum. Então o que esses caras estão atrás? De uma experiência dialógica em rede social. É isso que eles fazem no WhatsApp todinho. Experiência dialógica quer dizer um sistema conversacional no qual você pode construir aprendizagens.
tá certo? Você não precisa esperar o seu trabalho numa startup bacana, cool, para fazer isso. Isso pode ser feito dentro da escola. Imagina que para isso os professores, nós pedagogos, somos empreendedores da sala de aula. Todo professor devia ser um empreendedor da sua sala de aula, como se fosse uma startup, por exemplo, com metas, com propósitos. O problema é que quando eu falo isso, os professores pensam que eu quero que eles sejam empresários da sala de aula. E aí essa diferença entre empresariar uma sala de aula e empreender a sala de aula nem sempre fica clara, mas é bacana pelo menos porque a gente faz um debate sobre isso. Então, empreender a sala de aula é ter um senso de propósito para aquele negócio ali. Mas se você só vai ensinar, lascou. Até porque o propósito da escola não é ensinar, certo? É criar cenários de aprendizagem, que é outra coisa. E o jogo, esses jogos que vocês jogam e que você aprendeu, o propósito dele também não era ensinar, certo? Era engajar, divertir, dar feedback, compor, organizar uma rede social no seu entorno, coisas desse tipo. Jogos, em geral, não têm propósito de ensinar, a não ser os jogos educacionais. Provavelmente é por isso que eles são tão desinteressantes para os seus usuários, tá bom? E o outro negócio é a imersividade narrativa, que você mencionou também. Enquanto que o livro didático é uma lista de conteúdos e pré-requisitos ordenados, numa sequência mais ou menos fixa, o jogo e essas plataformas que a gente está querendo construir, ele captura o usuário ao longo de um percurso narrativo que lhe dá um senso de propósito. Pô, eu quero chegar ali porque tem uma porra de uma princesa para eu libertar. Tá certo? Desculpe sobre o porra de uma princesa. Bom dia. Eu queria só fazer algumas observações. Que na Holanda, se eu não me engano, eles usaram um jogo The Walking Dead para trazer na sala de aula esse debate sobre ética. Porque o jogo é basicamente o quê? São escolhas que você tem que tratar com os outros personagens e nenhuma dessas escolhas é boa. Todas as escolhas vão ferrar alguém de algum jeito e a partir do momento que os alunos faziam as escolhas, o professor parava o jogo e dizia: isso é eticamente correto? Sim, não, por quê? E começava todo esse espaço de discussão na sala de aula, que já trazendo para outra observação, é um espaço de discussão que eu tinha muito quando era mais novo, justamente jogando. A gente jogava o jogo e ficava discutindo qual a melhor maneira de jogar o jogo, qual o melhor jeito de chegar ao objetivo tal, qual o jeito mais otimizado de estar fazendo tal coisa. Gerenciamento de recursos, etc, etc, etc. Que é uma coisa que a gente sempre vê desde cedo. Caralho, veja, um dos meus propósitos em vida é enterrar a expressão jogo educacional e tentar substituir por jogo conversacional, que é exatamente o exemplo do negócio que você deu agora. Jogos que disparam possibilidades de aprendizagem através do diálogo. E o jogo, por si, não vai ensinar esse negócio. É a rede social no entorno, através do engajamento, da mobilização divertida e de um sistema de feedback que faz sentido, que vai fazer isso. E é por isso que o Gabe Zuckerman propôs justamente os 3 Fs, né? Todo jogo, no entorno do qual todo jogo tem que ser estruturado: Fun, Friends, Feedback. Eu gosto muito do Gabe, mas eu há algum tempo atrás, mesmo antes de conhecer as teses do Gabe, como eu tinha esse propósito de hackear a escola, eu pensei que a gente podia, na verdade, transformar o DNA da escola de um jeito que a gente pudesse ter um D3NA. É uma brincadeira que eu fiz numa certa época aí, que envolvesse um sistema de fun, diversão, que é o primeiro D, que esse fun pudesse disparar conversações, que é o segundo D, na forma de diálogo, através de uma estrutura de feedback que era montado para o usuário em termos de desafios, que é o terceiro D. Então, o D3, numa imersividade narrativa, que é o N, e que isso montasse uma aventura educacional. A D3NA, coisa de menino pequeno, que eu estava brincando com palavras assim. Essa aí, por exemplo, é uma imagem do jogo das Olimpíadas que a gente faz lá. Então o D3NA é essa forma de repensar a estrutura pedagógica da escola em termos de jogos que apoiam a criação de cenários de aprendizagem.
por que isso é relevante para a gente, né? Aí eu vou puxar a minha veia das ciências cognitivas um pouquinho aqui, inclusive para voltar para aquele primeiro slide e mostrar para você que se você vai fazer coisas para a educação, não deixe de incluir pelo menos, veja, não deixe de incluir pedagogos, não. Eles não são más porque querem, não são pessoas más porque querem, não. Eles apenas ainda não construíram uma forma mais divertida de ser no mundo. E a gente pode mudar isso junto. Mas eles têm um conjunto de teses e métodos e conhecimentos sobre desenvolvimento, sobre processo de aprendizagem, que é muito relevante para a gente fazer jogo. Eu não deixa ele fazer o jogo sozinho, não, senão vai ficar uma merda. Vai ficar muito pouco divertido. Mas sem ele, eu acho que você escapa do campo onde a gente quer hackear mesmo a escola. Então, eu me perdi, não sei mais o que eu queria dizer, mas a ideia é que essa tese aqui é muito importante para você ter em mente, que o desenvolvimento humano não pode ser estudado pelas formas estáticas do ser, mas apenas através da análise dos processos de mudança, pois os seres humanos movem-se o tempo inteiro, até mesmo quando estacionários, estão sonhando ou imaginando coisas. Somos todos migrantes. Eu coloquei esse negócio aqui para dar uma ideia para você de como a qualidade transformadora desses processos de aprendizagem se encontra com seres que estão essencialmente em transformação. Então esse é um negócio muito dinâmico. Você vai fazer um jogo para a educação, você tem que perceber a dinâmica dos processos de aprendizagem de forma emergente, não a partir da lista de conteúdos, mas a partir da observação detalhada das formas de vida, tá certo? Que o tempo inteiro estão migrando dentro da escola. É por isso que eu coloquei esse negócio aí. Você tem que ter um olhar para a criança. Em geral, o psicólogo, o pedagogo tem esse olhar, ele aprendeu a fazer isso na sua formação e ele pode ser, em tese pelo menos, ele pode ser um instrumento muito importante para a sua startup de jogos de educação. Tá certo? Tem que ter educadores lá dentro para fazer isso. Agora eles vão dar trabalho, porque eles vão querer pedagogizar tudo, botar muito conteúdo, muito rigor, e isso não vai dar certo. Então é um processo de construção que você tem que fazer com esses caras. No final das contas, só para concluir esse raciocínio, no final das contas, o que a gente quer no D3NA é o foco em fun, tá certo? É um foco em fun que tem no brincar, e somente no brincar, um indivíduo, criança ou adulto, que pode ser que se torna criativo e utiliza a sua personalidade de forma integral. Winnicott diz que é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Esse negócio de criatividade tornou-se nos últimos tempos um negócio muito complexo, só porque usa-se a ideia de criatividade para tudo, tá certo? E aí, obviamente, quando você usa um conceito para explicar qualquer coisa, ou começa a usar sem os parâmetros de quem o criou, né, dentro da psicologia, o negócio fica mais complicado. Mas não tem muito segredo, na verdade, dentro da psicanálise, dentro da psicologia. A brincadeira é a coisa que constitui a interface entre nossos mundos internos e nossa realidade externa, tá certo? Nossos mundos de fantasia e imaginação e os mundos de circulação, ambos reais, que é outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Chamam alguns mundos de reais, outros de virtuais. Isso é um engano horrível, né? Todos os mundos são reais, porque eles existem na linguagem. Então isso é realidade suficiente para os mundos, tá certo? Mas por que eu estou colocando isso aqui? Só para mostrar que tem toda um saber da psicologia e da pedagogia que você pode ir atrás com gente disponível ali, ó, no mercado, para você trazer para o seu empreendimento, com professores, pedagogos, psicólogos e assim por diante. Alguém tinha uma observação aqui? Bom dia, professor. Eu sou Carlos, eu faço licenciatura da computação
E eu só estava falando muito sobre pedagogia, sobre os pedagogos, mas eu vejo o seguinte: há um grande erro, começando da sociedade, de como a educação é vista no Brasil, mas a própria grade curricular dentro da universidade não faz que o professor de ciência, o professor de português, o professor de matemática, o professor de biologia tenha essa visão do jogo, certo? Como para ajudá-lo. São métodos arcaicos que estão ficando arcaicos. O aluno acha chato a aula, não quer ficar na aula, né? Como o senhor falou, 50%, eu sofro disso também. Eu vejo que meus alunos, eu utilizo muito games dentro das minhas disciplinas, mesmo sendo disciplinas de informática, onde eu consegui construir assim, uma noção deles de ter uma noção sobre cidadania, que é o SimCity, né? O SimCity é um simulador de cidade, para eles verem como é construir uma cidade, que não é tão fácil gerenciar uma cidade. E aí eu queria saber assim, senhor, como é que no seu tempo o senhor viu essa dificuldade, essa restrição que a academia tem de não querer colocar os games dentro da academia, pensar que é um subproduto que não existe. Primeiro de tudo, o que é que você quer dizer com no meu tempo? Desculpa, senhor. Pô, sacanagem. É de lascar, não, um negócio desse. Bom, o meu tempo ainda, não morri, tá? Estou aqui ainda, então eu ainda estou no meu tempo. Mas veja, tudo que eu disse sobre o ensino básico, essa crítica toda, na verdade, que eu tentei construir aqui com vocês, ela se aplica integralmente ao ensino superior. É desinteressante na maior parte do tempo e na maior parte das vezes, para todo mundo. Nas licenciaturas, então, é um absoluto desastre, tá certo? Então, não exima a universidade da nossa responsabilidade de hackear o ensino superior também. Não estou falando sobre hackear o ensino básico somente, não. Estou falando sobre hackear os processos de aprendizagem, como eles estão construídos. Na universidade, em tese, seria mais fácil. Mas aí tem a figura do acadêmico. Aí, F, que não é um daqueles 3 Fs ali, é outro F, né? Porque o acadêmico tem, em geral, essa posse e esse domínio sobre os processos de conhecimento, de produção de sentido e construção de conhecimento, que são a antítese do que a universidade devia estar fazendo, tá certo? Assim, só para você saber, eu estou há 25 anos, eu sou professor da universidade, e eu tive que pedir uma licença para pensar. Porque na universidade, a universidade hoje é um local de produção de homo lattes. Vocês conhecem, né? O currículo Lattes. A preocupação da universidade é a produção de homo lattes. Quer dizer, pessoas só preocupadas, em geral, obviamente eu estou exagerando um pouquinho aqui, eu sou irmão de Silvio Meira, vocês conhecem, eu tenho que fazer essa montagem meio exagerada dos cenários também. Mas é um foco grande demais na construção de currículo do que na produção de sentido. Então, se a gente se preocupar mais com esses Fs na academia, a gente vai estar hackear a escola. Hackear a escola no sentido de hackear todos os processos de aprendizagem. Só para ir, meu tempo opa, vai. Ainda nesse assunto que ele falou das licenciaturas, que as licenciaturas, a maioria recebe tem um assunto e tem algumas cadeiras de educação soltas. Mas, assim, eu acho que em algumas universidades, o curso de letras, principalmente, os próprios professores de letras dão as cadeiras de educação. Isso é interessante, porque há uma interligação. E eu acho que eles ficam com os professores ficam com o pé atrás de adotar um jogo ou alguma coisa diferente, justamente por não conseguirem ligar muito o assunto deles, o conteúdo que eles querem dar com a educação, com o ensinar. E a gente sabe que com tudo você aprende. Até você está conversando com alguém, você aprende algo enquanto você está conversando com alguém. Até mais do que numa aula expositiva. E a partir disso, então, por exemplo, os meninos deram vários exemplos de jogos que você aprende que não são jogos educacionais. Eu acredito que a partir do momento que você bota jogos educacionais, você estraga tudo, porque o pedagogo quer botar muito conteúdo em cima. Eu vou dar um exemplo desse negócio que você está falando aí. Essa é a definição de jogo que eu mais gosto, tá? Que é do Bernard Suits. Leiam esse livro, é absolutamente brilhante.
O livro chama The Grasshopper, né? Games, Life and Utopia. Jogos, Vida e Utopia, o gafanhoto. E ele fala que jogos são um conjunto, eu vou chegar lá, né? Tá? Jogos são um conjunto desnecessário de obstáculos. Todo jogo tem que ter isso, um conjunto desnecessário de obstáculos com os quais nos engajamos voluntariamente para a conquista de um objetivo. Então as 3 palavras-chave aqui são o seguinte: obstáculo, na verdade eu estou resumindo aqui. As 3 palavras-chave aqui são isso: tem que ter um agente voluntário. Aliás, eu adoro esse jogo aqui, porque eu sou um péssimo jogador, na verdade, da maioria das coisas. Eu jogar FIFA 14 e o meu boneco fica fazendo assim no meio do campo, não consegue nem correr em direção à bola, porque como minha filha diz, é pitoco demais para gerenciar. Mas eu gosto muito desse, chama Raid. Deu um branco agora. É que você pode voltar no tempo e você morre quantas vezes for necessário até você poder vencer o obstáculo desnecessário. Então todo jogo tem um agente voluntário, que é basicamente o agente que é o substituto do usuário, um obstáculo desnecessário e um objetivo. Onde e aí eu vou chegar no que você estava falando, onde é que você encontra isso? Aqui, tá? Então esse é o típico jogo educacional, que não é jogo, obviamente, e assim, prêmio a quem construir a ideia mais aproximada de por que, o que tem a ver o número de balõezinhos verdes e vermelhos e azuis ali com a conta que está lá em cima. Você é um premiado, um gênio, na verdade, né? Então isso é um software de educação pífio. Obviamente eu peguei dos piores para fazer um ponto, né? O software não tem Fun, Feedback and Friends, tá? Porque, veja, feedback não é você dizer se está certo ou está errado. Feedback é uma estrutura de desafios que faz sentido. É como você captura o imaginário do jogador de uma fase para outra. Isso é feedback, tá? E aí você imerge o cara numa estrutura narrativa com feedbacks apropriados. Não é dizer se está errado ou certo. Isso é feedback burro, feedback que a escola dá, tá? A gente não quer isso. Aí eu vou mostrar um negócio agora que é um software educacional que dá jogo. Não é exatamente um jogo, mas dá jogo. Tentando fazer um trocadilho infame aqui, mas chama Math Doodle, né? É bem bonitinho esse negócio. Aliás, se vocês me permitirem, e o tempo permite, tem 15 minutos ainda, deixa eu brincar com ele aqui, só um pouquinho. Math Doodles. Tem som? When I was in school, I thought math looked like this. During my math classes, I drew a lot of doodles. As an adult, I discovered math also looks like this. I still draw doodles. Isso é massa. Joguei esse aqui que eu acho. Do Math. Qual o próximo? Quanto eu coloco? Quanto eu coloco, gente? Ela está contando nos dedos. É para fazer uma subtração, galera. Tá vendo? Ó, veja que... Ó, sério, isso é bacana. E mata coisas. Dispensa com essa... Não, dispensa com essa ideia idiota que uma criança de 4 anos de idade não pode ver uma coisa morrer. Tá certo? Yes! Tá? Voltando lá. Isso é para criancinhas pequenininhas, tá certo? Aqui é 10, né? Aí.
conta de subtração, tá? Que era 12 menos 2, 10. 12 eu volto para o mesmo lugar onde eu estava, menos 2, que eu vi que tinha 2, dá 10. E por aí vai. Então, Math Doodle. Ups. Tá. E, obviamente, em educação mesmo, a gente já viu coisas muito legais ao longo do tempo, né? Coincidentemente, duas coisas muito legais desenvolvidas pela a mesma empresa, que é a Broadband, que é o óbvio Carmen Sandiego, todo mundo conhece, e esse outro aqui do lado direito, menos conhecido, mas que eu simplesmente amava, que é a jornada lógica dos zumbines, né? Nessa fase do jogo que vocês estão vendo aí, você tinha que colocar os zumbines, que são esses bonequinhos com diferentes caracterizações de cabelo, olho, nariz e corpo, e você tinha que fazê-los passar por essas duas diferentes pontes. As pontes estão conectadas aqui por esses pinos, e cada vez que você erra qual das pontes um determinado zumbine deve passar, um pino solta. E se todos os pinos soltarem, a ponte cai, tá bom? Então você não pode mais passar os zumbines. Como é que você descobre que zumbine vai em que ponte? Pelas características deles. Tipo de cabelo, de olho, de nariz e de corpo. Só que nada disso é dito. É jogo. Aí você tem que dizer, pô, quando eu passei zumbines com o cabelo arrepiado assim, naquela ponte, toda vez caiu um pino, então ele deve ser por essa ponte. E aí é uma brincadeira de categoria e lógica, que você inclusive tem que aprender que é, porque não tem nenhum balãozinho dizendo, isso aqui é assim. Aprendizagem periférica. Aí a gente, inspirado por esse tipo de coisa, está construindo coisas assim, ó, para a escola. Angry Birds. Mas é porque não tem copyright de jogo, né? Então a gente pode pegar a ideia, obviamente a mecânica de jogo que você não pode copiar são as fases. A estruturação das fases você não pode copiar. Mas a mecânica é livre. Então esse aqui é um Angry Birds diferente. Em vez de atirar pássaros sobre porquinhos, você atira ícones que têm um significado na linguagem sobre estruturas de palavras que têm uma relação semântica com o ícone. Tá? Então, em tese, a ideia é você disparar a curiosidade da criança para perguntar ao professor por que certos ícones quebram certas palavras mais facilmente do que outras. Quando quebra é porque tem uma associação sinonímica. Mas não tem balãozinho nenhum que diz esse negócio aí. Ah, você acabou de atingir um sinônimo. Tá certo? A ideia é você construir uma perspectiva de engajamento e disparar diálogos, e é por isso que a gente chama de jogo conversacional. A gente tem feito isso, só para rever coisas que a gente já falou, numa estrutura onde a matriz curricular é imersa numa narrativa, que dá um senso de propósito aos alunos. As séries e disciplinas viram jornadas e torneios dentro dessas plataformas. As aulas e tarefas são missões a serem realizadas. Os conteúdos são desafios gamificados, tá? E aí a gente substitui os objetos de ensino. Esse é o propósito final. Substitui os objetos de ensino da escola por objetos de aprendizagem. Eu vou estar encerrando já. Eu nem vou mostrar isso aqui, mas vou mostrar só um filminho do Plinks, que é uma plataforma que a gente construiu em parceria com o Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Fundação Telefônica e participação de outras empresas associadas à Joy Street do Porto Digital, como a Manifesto e a Jinx, e que tem um caráter lúdico, extremamente lúdico, mas com foco em conteúdos e competências da escola, para gerar esses diálogos sobre os quais eu venho falando aqui. Então vocês vão ver que tem uma pegada todinha do Clube Pinguim, na verdade foi quase uma engenharia reversa, ok? Porque funciona, tem 100 milhões de usuários, então você sabe que funciona com a pegada para a criança pequena, e você tematiza as mecânicas com coisas da escola.
Então tem book game, interactive fiction, onde você tem que tomar decisões a partir da leitura. Tem o wiki game, a estrutura de wiki game revisitada. Aí tem enigmas. Obviamente toda uma estrutura de pontuação. Tem jogos, essa aí é para combinação de elementos. Tem jogos para trabalhar outros aspectos de física e matemática. Tem o Iconix, que é esse que eu falei para vocês. Tem o diário de bordo, que é um painel de controle de sua atividade. Itens, tudo que você esperaria de um jogo divertido, que monta uma estrutura de feedbacks baseada em desafios. E é isso aí. Obrigado, gente. Ainda tem 5 minutos. Bom dia, Luciano. Bom dia, não, boa tarde. Eu queria fazer uma provocação, porque o pessoal falou muito das menções aos outros jogos que trazem um certo aprendizado, mesmo eles não sendo educacionais. E fazer também um paralelo junto com o que a gente passou durante o período da escola. Foram 15 mil horas que a gente passou lá nesse período, onde a gente teve um aprendizado tal, que vamos fazer um paralelo, que de 100% a gente consegue uma quantidade que seja considerado 10% de aprendizado, se muito, e a gente passa mais 5 mil horas dentro do curso superior que você vai fazer. Em relação ao paralelo que a gente conseguiu estabelecer em relação a, por exemplo, uma Campus Party, você participar de uma Campus Party, será que você tem mais aprendizado do que 5 mil horas que você estabeleceu durante a sua faculdade e outras coisas que você faça? Ou seja, o paralelo da sua vida, o pensamento, os aprendizados que você faz fora da faculdade, às vezes não é mais produtivo do que você gastar dinheiro com aquilo dali para ter um conhecimento que seja relativamente baixo? Você está bastante convencido disso. Conte pra gente. Obviamente vai variar de pessoa para pessoa, mas eu tenho tido muito pouca crença na forma como a escola tem se estruturado e como o ensino superior está, em geral, estruturado. Mas eu consegui, por exemplo, acho que consegui, pelo menos em parte do meu propósito, de transformar a minha disciplina na universidade num processo diferenciado de aprendizagem, onde os caras têm que, primeiro de tudo, inventar qual é o problema que eles vão resolver na minha disciplina. Porque, obviamente, vocês já notaram isso, os professores já vêm com os problemas prontos, né? E aí ele vai ensinar você a resolver os problemas que ele pensou que são os problemas da disciplina. Então a primeira coisa que eu fiz foi, na universidade, dizer, pô, esses meninos já são grandinhos o suficiente para tentar descobrir quais são os problemas desse campo do saber aqui que eu quero, aspas, ensinar. Então vamos lá. Então a aprendizagem de você construir qual é o problema, e olha que minha disciplina se chamava resolução de problemas. Tá? Então você tem que descobrir qual é o problema a ser resolvido primeiro. Qualquer disciplina você faz isso é muito bacana. Então os caras passam 1/3 da disciplina inventando problemas. Eu mencionei isso porque, querendo ou não, a gente não tem opções de tão bons profissionais e professores como você, que estaria na faculdade disponível para todos. É um pouco mais difícil, apesar dos mocks estarem aí para tentar resolver esse certo tipo de problema. Mas, assim, isso não é uma coisa que vai acontecer nas faculdades tradicionais e que já estão bem estabelecidas. É um pouco mais difícil você conseguir. E aí eu faço um paralelo com o que mais ou menos eu consegui traçar, foi que eu só consegui aprender quando eu saí da escola ou da faculdade. Eu tive que desistir para conseguir aprender e ter tempo para fazer outras coisas que eu achasse que seriam de aprendizados um pouco mais interessantes e mais produtivos para o mundo, o que seja. É difícil. Exige uma pegada mais autodidata, exige uma série de características, mas não é absolutamente impossível, e eu alerto aqueles que empreendem faculdades. O mundo muda o tempo inteiro e vai mudar, vai continuar numa pegada de mudança. Vai continuar numa pegada de mudança extremamente, talvez muito mais acelerada agora,
E a gente já vê resultados disso em várias faculdades, falando aqui do nosso entorno, em várias faculdades privadas e em ações dentro das universidades do Estado e federal. É claro que isso não vai mudar muito no nosso lifetime, eu acho. Talvez no seu, no meu com certeza não. Até porque já passou meu tempo, né, segundo o amigo ali. Mas a ideia é que a gente vai continuar tentando. Nós somos migrantes, tá certo? E a gente tem que migrar para coisas mais interessantes a cada dia. Eu acho que eu só rapidinho, porque eu acho que chegou a hora. Passa lá, última rapidinha. E esse negócio do Ocupa Estelita aí é isso mesmo. Boa tarde. Eu sou professor, meu nome é Diego, certo? Eu sou professor de formação para alunos de 13, 14 anos. Minha formação, né, foi na área de ciência da computação e foi aquela formação bem técnica mesmo para desenvolvedor. E uma coisa que eu sinto dificuldade hoje de passar para meus alunos de programação é alguma forma, uma dinâmica ou alguma forma diferente do que eu tive no ensino superior de como passar esse conteúdo para eles, né? Eu vejo que os alunos de 13, 14 anos, eles têm uma dificuldade de abstração e de raciocínio diferente da de um adulto. Aí a minha pergunta é, você como pedagogo e como entendedor da área de games, você conhece alguma dinâmica de aula ou algum jogo que pudesse ajudar, né, a passar esse conteúdo para eles? Vamos lá, tem sim. Acho que a primeira coisa que, eu estou vendo que você está interessado em mudar, então a primeira coisa que tem que mudar são as metáforas que você usa para organizar a sua sala de aula. O que é que eu chamo de metáforas? Passar conteúdo é uma metáfora, claro, porque ninguém passa um conteúdo. Não posso pegar um conteúdo, até porque um conteúdo é uma coisa impegável, e passar para o cara, tá certo? Então essa metáfora é ruim, ela prejudica a ideia de que você pode montar um sistema conversacional dentro da sua sala de aula, onde os meninos pegam Scratch, por exemplo, você conhece? É aquele jogo do MIT, exatamente. Esse foi inventado por esse Mitchell Resnick, sobre o qual eu falei um pouquinho aqui. Pega Scratch, larga Scratch, faz isso durante uma semana. Diz para os meninos que eles podem fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Não põe muitas barreiras no começo. Depois você organiza de um jeito que esse negócio chegue em conceitos mais sofisticados que você quer, tá certo? Mas no começo diz, se for a semana do Dia das Mães, diz, use Scratch para fazer um cartão para sua mãe. Pronto. E larga e vê o que é que emerge dali. E você vai aprender um sistema, tá certo? Com outro conjunto de metáforas que não é de passar conteúdo, mas de apoiar, mentorar, assessorar, empreender essa sala de aula, que no começo vai ficar, deve ser uma escola privada, né? No começo, não? Tudo bem. Que seja uma escola pública, enfim, é um lugar qualquer, onde o coordenador vai chegar e dizer, pô, fulano, tua sala tá uma bagunça. Aí você vai dizer, deixa comigo, tem um novo conjunto de metáforas emergindo aqui. Tá bom? Gente, infelizmente, mas vai lá. Tem outro palestrante aqui? Tem que encerrar. Só mais uma? Vai. Rapidamente. Como fazer, por exemplo, a escola e os professores se apropriarem do conhecimento que os alunos têm de jogos, né? Como fazer para se apropriar disso, a escola e o professor? A primeira coisa é deixar eles expressarem esse conhecimento. Em geral, a gente não deixa, porque em geral a gente palestra e passa conteúdo. É isso que a gente tem feito tradicionalmente na escola, palestrar e passar conteúdo. E mesmo quando você está num ambiente de open space, em geral eu tenho visto palestras seguidas de debate. E é por isso que desde o começo eu disse que a gente podia conversar, certo? Então se a gente conversar mais na sala de aula e torná-la um pouco mais da open space que a Campus Party pode ser, a gente já está num caminho legal. Obrigado, gente. Valeu.
Obrigadão mesmo.